Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caroline Zolim, eu sou estudante do curso de Licenciatura das Ciências Sociais na Universidade Federal de Santa Maria e hoje eu vou estar trazendo para nós debatermos a teoria do reconhecimento em Axel Honneth. Primeiramente, Axel Honneth é um sociólogo, filósofo alemão que se concentra principalmente em estudar as questões morais das lutas sociais e das relações intersubjetivas que nós temos quanto sociedade. Quando um grupo social se relaciona com outro, ou até mesmo quando um indivíduo se relaciona com outro, nós temos uma série de normativas sociais que vêm acarretadas na nossa construção social. Bom, no momento em que um indivíduo não se reconhece dentro daquele grupo, quando ele tem alguma questão com aquele grupo que é um diferencial dele, ocorre uma situação de desreconhecimento. Aquele indivíduo ele não se reconhece mais dentro das normativas sociais daquele grupo que ele estava inserido, por exemplo. E ele pode passar por uma discriminação, por um desreconhecimento, por um desrespeito. Então, as três principais formas de reconhecimento recíproco que Axel Honneth trabalha, primeiramente é o amor, segundamente é o direito e em terceiro é a estima social. O amor, ele é considerado uma relação primária. Ele parte da relação familiar, primeiramente, entre a mãe e o bebê. O amor, ele é responsável por cristalizar a autoconfiança, a independência. Quando o bebê começa a se relacionar com a mãe nos seus primeiros meses de vida, ele compreende que a mãe é o principal objeto de subsistência dele, é a fonte da subsistência. O amor ele vai ser considerado pelo Honneth como uma relação primária. Primeiramente, quando o bebê nasce, ele tem uma relação tanto de afeto como uma relação de necessidades fisiológicas com a mãe. O que acontece? Essa mãe, ela se torna conceitualmente a mãe ambiente. Ela é o ambiente do bebê, ela é tudo o que o bebê precisa, tanto de necessidades fisiológicas como de necessidades de carência, de afeto, de amor. Bom, quando esse bebê ele cresce, a mãe ela se torna uma mãe objeto. Ele já não é mais tão dependente da mãe, mas ainda assim ele necessita do amor, do carinho dela, e ele começa a interpretar essa relação com a mãe como a mãe sendo um sujeito que tem as próprias vontades, que ela vai se tornar um pouco mais independente, ela vai voltar às suas atividades cotidianas, por exemplo. Quando um bebê nasce, uma mãe tira a licença maternidade, certo? Supondo que ela seja de carteira assinada, claro. Depois dessa licença maternidade termina, o bebê, ele, enfim, é cuidado por outras pessoas, né? Mas ainda assim, ele sente uma relação de dependência com a mãe, uma dependência que não se tornou mais fisiológica, ela se tornou afetiva. Então, essa mãe, ela se torna uma mãe objeto, um objeto de amor e de afeto. Então, essa criança, ela começa a ter uma ruptura de imagem com a mãe. E no momento que ela tem uma ruptura, ela vai expressar aquilo de uma forma raivosa, de uma forma de quebra de imagem. Não é para provocar, não é num sentido de fazer o mal àquela pessoa. Ele tá só tentando compreender essa nova relação que ele tá tendo com uma pessoa com quem mais ele teve proximidade desde o seu nascimento. Então, no momento em que ocorre essa transição de relação, é necessário que se conquiste a independência. A independência, ela vai se dar no momento em que a mãe, apesar de todas as birras, todas as brigas com seu filho, ela ainda assim ressignifica aquelas ações pro amor, pro afeto. Então, ela dá para a criança a segurança de que, independente do que ela fizer, essa mãe vai continuar amando essa criança. Então, a partir disso, se cria uma autorrelação, uma autoimagem de segurança, de autoconfiança, de que independente do que acontecer, ela vai ter sempre aquele seguro para voltar. Então, isso é o primeiro passo, essa primeira relação primária, para a gente construir um sujeito bem afirmado, com raízes fortes, vamos dizer assim.
para que aí sim ele possa psicologicamente estar pronto para desenvolver outras relações, que ele não busque essa carência que ele buscava familiar em outras pessoas ou em outras relações, para que ele não se torne dependente emocionalmente de outras relações. Explicando esse trechinho da relação do amor, a gente vai trazer aqui uma citação do Axel Honneth. Uma vez que essa experiência tem de ser mútua na relação do amor, o reconhecimento designa aqui o duplo processo de uma liberação e ligação emotiva simultâneas da outra pessoa, mas sim uma afirmação da autonomia acompanhada ou mesmo apoiada pela dedicação. É ao que se vista quando se fala do reconhecimento como um elemento constitutivo do amor. Toda relação amorosa, seja aquela entre pais e filhos, a amizade ou o contato íntimo, está ligada por isso à condição de simpatia e atração, o que não está à disposição do indivíduo. Para a gente estar falando um pouquinho de direito, a gente tem que entender que o direito ele está no campo jurídico, ele é diretamente relacionado à criação de leis. Mas por que nós criamos essas leis? E como elas se alteram ao longo do tempo? Por que elas se alteram ao longo do tempo? Bom, as leis elas são criadas como uma proposta de universalização e dos interesses e das necessidades de uma sociedade. Bom, no momento em que se cria isso, a gente está assumindo que nós temos desigualdades sociais entre as pessoas. Para a gente compreender o aspecto do direito, a gente tem que entender que ele está no campo jurídico, ou seja, ele está diretamente ligado à criação de normas e leis. Bom, para o MID, o direito jurídico ele não passa de uma evolução histórica, que ele nasce da divisão social do trabalho e que o sujeito pode aderir ao reconhecimento jurídico somente como um conteúdo normativo. Em Hegel, ele coloca que, como nós temos desigualdades sociais, nós temos que ter algo, uma lei máxima, que represente os interesses universalizáveis de todos os membros da sociedade. Ou seja, diante das nossas desigualdades sociais, diante das nossas diferenças e as necessidades de cada grupo social, nós criamos leis que todos temos que seguir, sem ter privilégios, sem ter exceções, enfim. Para o Axel Honneth, nós temos dois aspectos importantes a partir do reconhecimento do direito. Um deles é que todos nós compartilhamos da mesma autonomia individual, e o segundo ponto é a sujeição do direito moderno a ampliações e mudanças do direito. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? É que essa ampliação do direito moderno é que, como nós somos sociedades que temos que ser representados pelo direito, nós podemos exigir do direito a partir do momento que nós cumpramos os seus deveres, nós queremos ser representados por essas leis, nós queremos nos sentir respeitados por essa lei e se identificar. O que o Honneth quer dizer com isso? Ele quer dizer que, quanto grupos sociais, tem que ter um reconhecimento no meio jurídico, no meio do direito. Esses grupos sociais, eles vão compartilhar de identidades que, por exemplo, podem não estar de acordo com as normativas sociais. Então, o que esses grupos sociais podem fazer para se sentirem representados dentro do direito? Podem exigir com que a lei adira àquela nova identidade coletiva que está sendo criada, aquelas novas reivindicações que estão sendo criadas. Ou seja, para compreender o reconhecimento jurídico, eu trouxe um trechinho, que é: um sujeito que é respeitado se encontra no reconhecimento jurídico, não só na capacidade abstrata de poder orientar-se por normas morais, mas também na propriedade concreta de merecer o nível de vida necessário para isso. Página 193. O status representa não só objetivamente a necessidade de um reconhecimento subjetivo, mas também objetivo. Por exemplo, quando um determinado grupo social se encontra desrespeitado na questão do direito, é porque as leis, as normas sociais, elas não estão
incluindo aquele grupo social dentro das normativas, dentro do padrão. Então ocorre uma exclusão, um desreconhecimento daquele grupo a partir do direito. Ou seja, suas pautas, suas reivindicações, aquilo que torna aquele grupo, a identidade coletiva daquele grupo, ela não está inserida dentro desse campo. Então, para reflexão, quais são os movimentos sociais que pedem uma extensão de direitos? O que é pedir uma extensão do direito? Para que pedir uma extensão de um direito? Certo? Então, o próximo tópico, a próxima forma de reconhecimento de Axel Honneth é a estima social. Bom, a estima social, ela compõe uma relação intersubjetiva como aspecto central. O que isso quer dizer? Quando um ou dois indivíduos ou mais indivíduos se relacionam, eles acabam entrando em choque das suas subjetividades. Acontece um conflito dessas subjetividades, criando uma relação intersubjetiva, que é participante daqueles dois sujeitos ou mais. Então, dentro de um grupo social, a gente tem uma normativa social. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem uma série de regras e valores que são compartilhados entre aquele grupo social, que são valorizados entre aquele grupo social. São atitudes, são ações, são comportamentos cotidianos que fazem aquela identidade daquele grupo se formar. Então, o que acontece na estima social? Quando um sujeito ele não se encontra mais reconhecido naquele grupo social, ou ele tem algo que é diferencial, muitas vezes pode acontecer um desrespeito, uma quebra com aquele grupo social, com as normativas sociais daquele grupo social. Então, o que acontece? Ele acaba não mais compartilhando do prestígio social de viver naquele grupo. Ele tem questões diferenciais que determinam que a identidade social dele também é diferente. O direito, ele é responsável por constituir a parte do autorrespeito. No momento em que ele recebe o reconhecimento das leis, ele recebe o reconhecimento jurídico e das normativas sociais, ele cria o autorrespeito por aquela identidade, por aquele diferencial que ele tem. Bom, e posteriormente a gente vai falar da estima social. A estima social, ela é responsável pelo campo da autoestima. Ela está diretamente ligada às questões dos valores sociais. Quando um sujeito ele tem relação com um outro sujeito, as subjetividades se chocam. E tem uma questão que cada um tem o seu diferencial, mas as pessoas compartilham de valores sociais, de normativas sociais que são comuns àquele grupo. No momento que dois sujeitos se relacionam, se tem a intersubjetividade, um conflito social de uma determinada relação. Então, o que ocorre? O valor social de um indivíduo, ele é medido pelas capacidades que ele tem de contribuir com os objetivos sociais. Quando aquele indivíduo ele não está dentro daquelas normativas sociais, de que forma ocorre uma reação às potencialidades individuais que são conflitantes com o coletivo? Bom, nas sociedades modernas ocorre uma luta de diversos grupos sociais para elevar a estima social deles. Então, o que acontece? Existem diferenciais que vão ir contra ou a favor da normativa social. Aquele determinado grupo que compartilha de valores sociais, eles em conflito com outros grupos que pertencem a normativas sociais heterogêneas, vão estar disputando um espaço de valoração. O que aquela identidade coletiva, o que aquele grupo coletivo tem de valoração, tem de valorativo para a contribuição da sociedade. Então, esses grupos que pertencem às minorias sociais, eles estão o tempo todo lutando para recuperar a sua estima social, para recuperar o seu autorrespeito. Então, muitas vezes também esses movimentos sociais têm que chamar a atenção das esferas públicas para colocar a sua importância que está sendo negligenciada.
dentro das propriedades e dentro das capacidades que aquele determinado grupo tem da sua identidade social, do seu valor social. Então, no momento que a gente coloca isso, o autor ele faz uma comparação entre a honra e prestígio das sociedades tradicionais e da honra e prestígio que essas sociedades modernas, que essas pautas modernas estão disputando espaço. Então a gente vê muitas vezes o movimento do orgulho LGBT, por exemplo. Ele se coloca dentro do campo da estima social. E é claro que ele vai pedir uma extensão dos direitos dele dentro do campo jurídico. Então, é de se refletir sobre esses movimentos sociais. No próximo passo, a gente vai ver como se formam esses movimentos sociais, quais são as suas pautas morais dentro desses três campos, do amor, do direito e da estima.